Olá! Então, como prometido, hoje nós vamos começar a falar sobre um quesito, né, na amamentação que é muito importante. Será que a cólica do seu bebê é culpa do que você anda comendo? Já te culparam por isso? Já apareceram os palpiteiros de plantão por aí para dizer que é tudo culpa sua? Eu espero que não, né? Então, hoje, para falar sobre essa questão das cólicas do bebê, sobre a alimentação da mãe, se a mãe que está amamentando pode comer tudo, eu quero começar contando. Opa, o pessoal tá entrando. Já comecei, gente. Hoje eu tô falando sobre a alimentação materna, tá? Da mãe que está amamentando e as cólicas do bebê. Será que é culpa dessa mulher que tá amamentando essas cólicas? Então hoje eu queria começar, antes de introduzir de fato esse tema, eu queria contar um pouco da minha história, da minha experiência, como foi lá no início quando Maria Flor nasceu, tá? Então deixa eu contar essa história pra vocês, como foi. Maria Flor nasceu e aí depois de uns 12, 13 dias, ela começou a chorar muito. Ela chorava bastante. Ela se contorcia, assim, de dor. E eu comecei a ficar muito apreensiva, muito angustiada. A gente começa a culpar logo a amamentação. Será que ela tá com fome? Será que meu leite tá sendo suficiente? É impressionante como no início a gente fica insegura em relação a nosso próprio corpo, tá? E eu vou sempre falar sobre isso aqui, porque a gente precisa desmistificar esse tabu. A gente precisa aprender a reconhecer que nosso corpo é incrível e que dá conta, e que talvez o problema seja outro. Então vamos lá. E aí a gente começou a identificar que talvez ali pudesse ser cólica, né? E aí a gente marcou uma consulta com a pediatra que estava nos acompanhando ali no início. E a pediatra dizia o seguinte: olha, mãe, ela me chamava de mãe, né? Eu não tinha identidade naquele momento, eu perdi meu nome naquele processo. Muito profissional de saúde faz isso. Então ela dizia: olha, mãe, se sua filha tá com dor, tá sentindo cólica, e você tá em amamentação exclusiva, a culpa é sua. A culpa é do que você anda comendo. O que é que você tá fazendo de errado, mãe? O que é que você tá fazendo que sua filha sente tanta dor? A culpa é sua. Você tá comendo industrializado? Você tá comendo chocolate? Você tem que ver isso aí, tá? Resolva. Basicamente isso. Aí ela receitou também um antigases e pronto. Foi a solução que ela deu. Resolva. Tipo, a culpa é sua, se vire. E aí, eu ficava muito angustiada. Claro, né? Tipo, minha filha tá sofrendo, tá com muita dor. E a culpa é minha. E aí vai Diane cortar tudo da alimentação. Eu cortei todos os industrializados. Eu já não comia muito, mas eu cortei tudo. Eu sentia uma vontade de comer um chocolate. E eu não comia, porque eu tinha muito medo de estar fazendo mal à minha filha. E as cólicas não passavam. E eu ia ficando cada vez mais angustiada, sabe? Essas cólicas não passavam. Eu ia ficando angustiada ali e não via uma solução. E voltei nela. E ela insistindo: olhe, veja aí, você tem que ver o que você vai fazer. Será que não é seu leite? Vamos introduzir a fórmula? Olha, essa mulher é uma pediatra, gente, tá? Essa mulher é uma pediatra. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu sentia muita vergonha, eu me sentia muito mal. Então, apesar de estar amamentando em livre demanda, de estar sem dormir, de estar nesse processo de privação de sono, eu me sentia muito desconfortável, muito culpada. Eu tinha vergonha de dizer às outras pessoas que a minha filha estava sofrendo, já que a culpa era minha. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, eu já tinha estudado sobre amamentação, mas eu não tinha lido nada sobre essa questão da cólica do bebê, sabe? Muita gente não fala sobre isso. É um capítulo que não é tão discutido. E aí, o que é que eu fui fazer? Eu fui estudar mais, né? Eu comecei a me capacitar em amamentação e fui buscar especificamente esse tema de alimentação materna. Nesse meio tempo, eu fui na nutricionista, mas eu não encontrei as respostas que eu queria, que eu precisava ali. Quando eu fui estudar, eu observei que alguns alimentos, eles podem gerar um desconforto, sim, no bebê, tá? Como é o caso da cafeína. Olha, galera do café, a cafeína
pode sim gerar algum desconforto nesse bebê, certo? E esse desconforto pode dar uma inquietação, pode vir a gerar algumas cólicas. Por isso que a mulher que amamenta, ela não deve abusar do consumo do café, da cafeína, tá? E lembrar que existem outros alimentos que também possuem cafeína, que é o caso do chocolate, as bebidas que contêm cafeína, a gente precisa ficar atento, como refrigerantes de cola, né? E observar a composição mesmo dos ingredientes ali, dos alimentos que a gente consome, tá? É proibido tomar café? Não, não é proibido tomar café. O ideal é que você não ultrapasse mais ou menos umas 3 xícaras de café ao longo do dia. Seria uma quantidade que não causaria tanto problema para esse bebê, tá bom? Então, por que esse bebê tem cólica, né? Como eu falei, tem alguns alimentos que podem gerar um desconforto. O café pode ou não ser um deles. Outros alimentos também que são bem penalizados por causar algum desconforto na mãe, no bebê ali no período do pós-parto, seriam as leguminosas. Muita gente culpa. Quem tá amamentando agora não pode mais comer feijão. Calma, não é bem assim, tá bom? O feijão, de uma maneira bem natural, ele realmente pode causar gases em algumas pessoas. Mas aí você pode deixar de molho por 12 horas antes de prepará-lo. Isso não quer dizer que seu bebê vai ter algum problema por conta do feijão, tá? O que a mulher precisa observar é o seu filho. Ela vai comendo o que ela come normalmente, de preferência uma alimentação saudável, né? Que é o ideal para todos os seres humanos. E aí ela começa a observar se seu filho vai ter alguma irritação, vai apresentar algum incômodo com a ingestão de determinado alimento ou não. Então, a gente não pode dizer que toda mulher vai precisar parar de comer uma lista igual de alimentos, porque eu vou sempre falar isso aqui. Cada mulher é única, cada filho é único e cada dupla é única. Cada mãe e filho ali que nasceram são únicos. Então, isso tudo precisa ser avaliado. A mulher, ela precisa ir conhecendo seu filho nesse processo alimentar também, tá bom? Mas, então, por que os bebês costumam ter cólicas, né? Nada mais, nada menos por conta da imaturidade gastrointestinal desses bebês, tá bom? Então, as cólicas, de uma maneira geral, não são culpa da alimentação dessa mulher, que está ali amamentando exclusivamente, culpa simplesmente porque o bebê acabou de nascer, porque esse intestino está finalizando ali os processos de formação, de maturidade, né, gastrointestinal. Então, esse bebê ele pode sim apresentar dor, ele pode sim apresentar algum desconforto. Qual o melhor alimento, então, para esse bebê? Para evitar qualquer coisa? É o leite materno. O leite materno é o padrão ouro do ouro, tá? Não tem comparativo, não tem similar. Então, o melhor alimento do mundo para um bebê recém-nascido, inclusive com cólicas ou sem cólicas, é o leite materno, é o leite da mãe dele, tá bom? Uma outra questão, mas isso acontece em pouquíssimos bebês, tá bom? Alguns bebês vão apresentar algumas outras reações. Tem alguns bebês que são chamados os bebês APLV. Eles são alérgicos à proteína do leite de vaca. Gente, isso é exceção. Isso não é regra. Poucos são os bebês que nascem APLV, tá? Então, esses bebês alérgicos à proteína de vaca, essa mãe que amamenta, ela precisa fazer algumas restrições alimentares, sim, tá? Em casos mais leves, a mãe precisa cortar somente o leite in natura ali e pode consumir derivados. Em casos mais graves, a mãe precisa cortar tudo, tanto a ingestão do leite de vaca, como o derivado e ainda algumas outras coisas que sejam preparadas a partir desse leite de vaca, tá? Mas o diagnóstico de APLV, somente quem pode dar é o médico pediatra, tá bom? O diagnóstico, quem fecha, somente é o médico.
Então, se você é mãe, se seu bebê está sofrendo em relação às cólicas, e geralmente os bebês APLVs têm outras reações, né? Desenvolvem outras reações alérgicas, desenvolvem até sangue nas fezes. Então, isso é um quadro que só pode ser fechado, esse diagnóstico, pelo pediatra. Outros profissionais podem suspeitar, mas quem fecha diagnóstico é o médico, tá bom? Que vai te acompanhar. Então, hoje eu queria falar bem rapidinho sobre isso, sobre essa questão da alimentação materna. Você não precisa se privar de tanta coisa e é importante que a mulher seja informada em relação à amamentação, porque por mais que ela saiba posicionar o bebê, que o bebê esteja num ganho de peso bom, que a pega esteja correta, que a amamentação esteja efetiva, de sucesso, existem outras coisinhas ali que podem colocar em risco a amamentação. Então, já pensou se eu não fosse buscar essa informação, se eu fosse acreditar, sabe, nessa pediatra, que era uma pessoa que deveria estar me informando, que deveria estar ali me informando, que deveria ser pró-amamentação, e que quase colocou a minha amamentação em risco, né? Ela questionou a qualidade do meu leite, ela questionou a capacidade do meu corpo de produzir o leite, ela questionou por que eu estava dando só o meu leite, ela queria introduzir fórmula, ela me culpou pelas cólicas da minha filha. Então, assim, foram várias informações erradas que eu recebi naquele primeiro momento, que se eu não tivesse buscado de fonte segura, eu poderia ter desmamado a minha bebê. Eu poderia ter iniciado o uso de fórmula de maneira desnecessária, sendo que eu desejava muito amamentar, sabe, exclusivo. Eu poderia me sentir muito frustrada, incapaz de alimentar a minha filha. Então, assim, por isso que é importante que a mulher que vai amamentar ali desde a gravidez, ela comece a buscar esse tipo de informação, porque não adianta ter a posição correta, a pega correta, se quando os palpiteiros vêm, a gente fica insegura e pode colocar uma amamentação a perder, tá bom? Os palpiteiros incluem-se os profissionais de saúde que não estão preparados, estão defasados e responsabilizam a mulher por todas as coisas, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, ele é bem curtinho, só para falar sobre isso. Inclusive, nessa Páscoa, eu recebi algumas mensagens no direct, eu vou até compartilhar aqui, porque eu acho importante, de algumas mulheres falando, perguntando, né, se poderiam comer. Aqui na Bahia, eu não sei de onde você é, mas aqui na Bahia a gente tem o hábito de comer na Semana Santa comida baiana, que é caruru, vatapá, moqueca de peixe, moqueca de camarão, tá? E isso tudo é à base de azeite de dendê. E eu recebi muitas mensagens de algumas mulheres perguntando: Diane, mas eu tô amamentando, eu vou poder comer essa comida com dendê? Não vai fazer mal ao meu filho? Não vai dar dor de barriga no meu filho comer essa moqueca? E aí foi o que eu respondi, né? Olha, você precisa observar como o seu bebê vai se comportar. Como é a primeira vez que você vai comer após o parto, você come com moderação, inclusive para você não passar mal também, porque muita gente come comida baiana e passa mal porque exagera, né? Então, assim, come com moderação e observe como o seu bebê vai reagir, tá? Então, mais uma vez, a importância da mãe e do bebê irem se conhecendo em relação a esses processos também de alimentação, tá bom? Em relação ao chocolate, pode comer também, mas não exagera, porque tem que lembrar que o chocolate contém cafeína, né? E aí pode ser uma questão ali de causar algum desconforto no bebê. Mas você observa e come com moderação, tá? Importante também manter uma alimentação saudável, como em qualquer fase da vida, como para qualquer ser humano, eu sempre falo isso, né? E se hidratar bastante, tá? Porque quem tá amamentando precisa estar bem hidratada. A composição do leite ali requer que você esteja hidratada, que você beba bastante água. Então, em relação à alimentação, é isso. Qualquer dúvida, pode deixar a dúvida aqui no seu comentário que eu respondo. E qualquer
sugestão em relação a vídeo ou a novos temas também, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Um grande beijo!